Alain Fresneau nasceu na França e veio para o Brasil ainda menino. Ganhou sua primeira câmera aos 12 anos de idade e não parou mais de fazer cinema. Estudou na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Depois, trabalhou com Walter Hugo Cury e Antônio Calmon. Na época do declínio da Boca do Lixo, comprou uma moviola e virou montador. Foi responsável pela montagem de Noite em Chamas, de Jean Garret, e Capuzes Negros, de Carlos Reichenbach. Dirigiu 5 longas, entre eles É de Morte e Família Vem de Tudo. Alain Fresneau é o entrevistado de hoje, aqui no Sala de Cinema. Alain Fresneau, seja bem-vindo ao Sala de Cinema, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado. Alain, vamos falar sobre a vinda da sua família para o Brasil. São judeus europeus que vêm para cá logo depois da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que isso é interessante pela questão da ambiência cultural que vai acabar se refletindo depois nos seus filmes. Eles acharam que, como muita gente naquela época, que a Terceira Guerra Mundial era iminente, né? O clima de confronto entre os Estados Unidos e a Rússia era muito forte. Assim, sei lá, 80% das pessoas tinham certeza que ia dar merda rapidinho e tal, né? Então, os meus avós foram procurar um lugar mais afastado, digamos assim, do centro do conflito, que naturalmente seria a Europa de novo, né? No caminho entre os Estados Unidos estava bem no meio da Rússia. Da guerra ali. Aí os meus avós foram para Cuba em 51, que foi o ano que eu nasci, ficaram um tempinho, deram uma estudada e depois optaram pelo Brasil. E você entra no cinema através pela fotografia? Você faz cursos de fotografia? Como eu estudava no Mackenzie, passava sempre na frente do Fotocine Clube Bandeirantes, do falecido crítico Carvalhais, que foi uma pessoa importante aí no fotocineclubismo de São Paulo. E aí frequentei, fiz um pouquinho de curso de fotografia, mas não tinha muito jeito para fotografia e tal, né? Mas pelo menos frequentei ali e tal, né? Diz que quem é cineasta, quem não dá certo nem em fotografia, nem em pintura, nem em dança, nem em música e nem em arquitetura, que não tem vocação para nada disso, vai fazer cinema e tal, né? Que é um pouquinho de cada uma dessas coisas misturadas e tal. E você estuda cinema como? Porque você tinha USP, tinha FAAP, mas de uma maneira geral os cursos eram bem insípidos, né? Não, na verdade, como eu gostava e queria fazer cinema, então eu estava atento a todas as oportunidades que apareciam do ponto de vista de estudo. Eu, inclusive, me profissionalizei, meu primeiro trabalho profissional, eu não tinha nem entrado na faculdade ainda, foi com 16 anos, fiz continuidade de um filme do Walter Hugo Cury, em 67. Qual filme? Chamada As Amorosas. As Amorosas. Paulo José, Aneci Rocha e tal, né? Então eu já trabalhava e ao mesmo tempo tinha que ter o curso superior, tal, para efeito familiar, então estava esperto o que estava acontecendo de curso de cinema. O curso da USP abriu em 68, se não me engano, a primeira turma é de 68, da ECA USP, mas antes disso a FAAP já tinha um curso que não era ainda curso superior, que era o curso livre de cinema, que eu cursei. Estava no começo. E também participei de uma experiência que durou acho que uns 2 anos, que foi o curso de cinema da Faculdade de São Luís, esse era curso superior, de um maluco que era o Padre Lopes, que adorava cinema e fez esse curso, e foi um curso em que teve excelentes professores, o Persson deu aula lá, o Paulo Emílio Salles Gomes deu aula lá, famoso, e o Carlão Reichenbach foi aluno, e aí eu fiz 1 ou 2 anos desse curso de cinema da São Luís, e aí fiz o cursinho, e entrei na ECA na turma de 71. Alain, seu filme O Trem Fantasma, ele nunca teve uma exibição comercial. O que aconteceu? Esse filme foi feito, eu ainda era aluno da ECA, foi feito com todo o equipamento da escola e com a colaboração dos meus colegas de faculdade e de alguns professores. E ele foi filmado em 16mm, então ele não, por ter sido feito em 16mm, ele, digamos assim, não teria necessariamente uma vida comercial, uma distribuição comercial, porque os cinemas trabalham em 35mm, né? Durante um certo tempo eu pensei que eu fosse fazer uma ampliação e trabalhar com ele, fazer um lançamento comercial. Mas depois digamos assim, teve algumas sequências do filme que não me agradaram muito, fiquei com um pouco de vergonha dele. Agora, é o primeiro filme de algum aluno da ECA, o primeiro longa-metragem de aluno da ECA. É absolutamente pioneiro nesse sentido, foi feito com
umas latinhas de negativo 16mm, com os amigos e tal, né? Ele passou muito em cineclube, no mercado no circuito cineclubista, porque era um filme de uma certa maneira engajado politicamente, história de um operário, tal, etc. Então ele teve uma vida útil nos cineclubes, mas inclusive só teve 2 cópias, só foram feitas 2 cópias, que eu guardo carinhosamente em casa e procuro não divulgar, tal. Por quê? Justamente porque tem umas 2 ou 3 sequências que eu tenho vergonha. Vamos falar disso, isso é interessante, porque é difícil um cineasta sentar aqui e ser tão autocrítico, dizer que não divulga o seu filme que é ruim ou que não gosta. Não, tem sequências excelentes, tem uns trechos ótimos no filme, mas tem umas outras que são meio canhestas, um pouco amadoras, tal, e é um filme também feito em 75, era auge da ditadura, né? Era auge da ditadura. E então e o filme é um pouco contestador, tal, e enfim, eu acho que é mais um filme de aprendizado do que propriamente um filme completo. Nossa, aquilo é que é vir, lá é no descanso, na calma, na fartura. Dedé, vem cá. Vem tirar as botinas aqui do coronel. No bom. Mas tira com cuidado, machuca o pé do compadre aí. Mas é muito luxo. Olha, comadre, lá não vive bem quem não quer, viu? Só quem não quer. O que atrapalha muito lá é a ignorância, a falta de cultura. Com João Batista de Andrade você estabelece uma parceria, trabalha com ele em várias partes da produção, mas no Homem que Virou Suco, que é um dos grandes filmes do João, você atua como montador. Vamos falar desse trabalho de montador, porque isso daí você já tinha trabalhado na Boca, né, como montador de outros trabalhos também. O que é a montagem, especificamente nesse filme do João, que é importante? Olha, na ECA eu me especializei em montagem, quer dizer, na faculdade o aluno depois do 2º ano, hoje em dia desde o começo, mas na época depois no 3º ano o aluno escolhia fotografia, som, montagem, eu não lembro se tinha mais alguma coisa tal, etc. Eu, como bom admirador do cinema russo, do cinema soviético, eu gostava muito de montagem e também gosto de fazer um trabalho artesanal, tal. Na época era moviola, né? Era corte e costura. Você trabalhava com tesoura, com cola, com durex, tal, etc. Então esse lado artesanal me agradava. A montagem do discurso cinematográfico também, sempre gostei, sempre me senti muito em casa, muito confortável com a decupagem, que é a montagem antes da montagem, né? Que é quando você pensa a montagem do filme. Então eu gostei disso, comprei uma moviola, me instalei na Boca do Lixo, fiz alguns filmes e foi lá na Boca que eu montei O Homem que Virou Suco com o João Batista. É um filme que o estilo do João é um filme que foi filmado em 16mm, então tinha muito material. Algumas sequências eu acho que são sequências de pura montagem, uma sequência da perseguição do Zé Dumont. Eu acho que tem alguns momentos que eu considero que eu fui muito feliz na estruturação da montagem. Chachado, bate com o pé rachado, bate com o pé chachado. O trabalho de montagem, o que ele vai ser importante para depois no seu papel de diretor, usando esse tema do João Batista no Homem que Virou Suco? Não, eu acho é essencial, é básico, é a base da minha. Eu gosto no que eu filmo, eu gosto de decupar com muita antecedência. Eu só consigo fazer esses filmes, tipo de Morte, Desmundo, que são filmes hiper ambiciosos, com um volume de recursos muito pequeno,
porque eu faço um planejamento exaustivo antes. Então eu defino a locação, vou na locação, concebo a decupagem, faço um storyboard vagabundo com o meu desenho mesmo de plano a plano, e aí eu peço para um profissional, um storyboardista, fazer aquilo que seja legível para as pessoas da equipe, e o meu trabalho de decupagem faz com que a montagem depois, se você comparar o storyboard do Desmundo, por exemplo, com o filme filmado, você vai ver que 80% da montagem já está rigorosamente desenhado no storyboard. Então eu faço eu acho que isso, não sei se isso é bom, tem diretores que têm outros métodos de trabalho, que resolvem decupar na hora no set, mas eu não, para me garantir e porque o trabalho é muito grande também, né, você tem que estar atento a tudo, então a minha tendência é de hiperplanejamento antecipado. Eu decupo muito. Francisco Bardeus! Soqueiro que é meu! Não hei te matar! Nem ele! Terra Laíche! Vem! Peracás! Vamos, Peracás! Eu não vou contigo! Somos atados um ao outro. Presos por duros grilhões. Seu trabalho com o Leon Hirschman, você trabalha com ele eles não usam black tie, fazendo assistência de direção. Como que é trabalhar com o Leon nesse filme, que é um clássico do cinema brasileiro? O Leon era um intelectual, o Leon é um pensador e ao mesmo tempo muito militante, muito aguerrido no combate à ditadura na época, tal, né? E um pensador, tinha uma capacidade de raciocínio, de articulação enorme. Perdão. E gostava muito de cinema também, né? Fez A Falecida, o São Bernardo. Infelizmente eu fiz com ele, eles não usam black tie. Eu preferia ter feito São Bernardo ou A Falecida. O black tie eu considero hoje um filme um pouco chapa branca, um pouco rígido e tal. Que é? Fez muita subversão hoje? Fizemos uma boa reunião, viu? Eu falei até em você. Ué, troco de quê? De eu ter sido obrigado lá a deixar você aquele tempão todo vivendo com teus padrinhos. Eu acho que foi uma experiência que virou a tua cabeça, viu, Tião? Quem muda de casa, muda as ideias. O que você aprende com o Leon? O que dá para aprender dele como diretor? Olha, Miguel, é muito difícil de você detectar qual que é a contribuição de um ou de outro das pessoas com quem você trabalha, né? Em geral, essas coisas você capta de uma maneira, quando consegue captar, né? De uma maneira menos racional, menos clara. Mas eu diria o seguinte, que o Leon era a pessoa do rigor, né? Era rigoroso no trabalho. E eu acho que isso eu peguei com ele, ou pelo menos admirava isso nele e tentava fazer igual, né? O black tie, quem fotografou, se não me engano, foi o Lauro Escorel, Fernanda Montenegro, Guarnieri, Richelli, Beth Mendes, né, que era novinha, bonitinha. Milton Gonçalves e tal. Então, o jeito, a levada do Leon era sempre uma levada muito atenciosa com o elenco, muito... É uma pessoa... Eu acho que o rigor era o carimbo dele, né? O cara é rigoroso no cuidado, no trato. E ele, com essa admiração que ele tinha também pelos clássicos soviéticos, ele valorizava também a montagem. E eu acho que isso era um fator de identidade minha em relação a ele. Ele não! Mas que violência absurda, porra! Olha, gente! É assim que trata o proletário brasileiro! Vamos lá!
E ele tinha no Puntilla, esse seu criado mate, essa fórmula do cara que quando tá bêbado é de um jeito e quando tá sóbrio é de outro. Alain, o que foi a Tatu Filmes? Tanto na sua vida quanto no cinema paulista. A Tatu Filmes é uma longa história. A Tatu Filmes começou com eu abrindo a minha produtora, que chamava a Cauã Produções Artísticas, com a qual eu tinha feito o Trem Fantasma, aquele efervescência e aí eu achei que sozinho eu não conseguiria avançar corretamente profissionalmente e resolvi abrir a produtora. Aí juntei mais 6 colegas profissionais e claro que eles iam entrar na produtora, mas não iam querer que mantivesse o nome da original da minha produtora. Então a gente mudou para Tatu Filmes. E aí a gente alugou uma casa na Vila Madalena e começou essa produtora coletiva. A avaliação que eu tenho hoje é que a gente foi uma experiência prematura, no sentido de que foi feita no começo dos anos 80, sobre a égide da Embrafilme. E a Embrafilme era o único lugar onde você ia buscar grana para fazer cinema. Não tinha outro guichê. Então eram 7 sócios, dos quais, com ambição para ser diretor de cinema, tinha o falecido Chico Botelho, eu, Valtinho Rogério, Mário Mazetti também queria, tal. Enfim, dos 7, tinha pelo menos uns 4 que queriam ser diretores. E com a estrutura da Embrafilme, que dava o dinheiro uma vez por ano e procurava não dobrar dinheiro numa mesma produtora, então a Tatu Filmes a gente tinha que ficar na fila, não só na fila da Embrafilme, mas tinha que ficar numa fila interna para conseguir fazer os filmes, tal, etc. O problema é que o nosso, digamos assim, coletivo de trabalho foi num momento em que os gargalos eram muito grandes, cada um por si. Quando o Chico conseguiu o segundo financiamento da Embrafilme e eu não consegui o meu, eu fiquei puto. Eu queria matar todos dentro da Tatu Filmes, porque eu achava assim uma profunda injustiça o Chico ser contemplado uma segunda vez com ele tinha feito Janete, que eu montei, e ele ganhou o financiamento para fazer Cidade Oculta. Maravilha, se fosse hoje, tudo de bom, não tinha problema nenhum. Mas como o fato dele ganhar significa que eu não ganhava, então isso, de uma certa maneira, minou a base do coletivo da produtora. Só que agora pintou mais sujeira. Os homens disseram que nessa semana não vão prender nenhum carinha. Só que em troca, todo mundo tem que sair pra rua e descer porrada nas putas, moro? Que sacanagem! É foda, Morena. Da grande metrópole. Repeat. Sure. Você montou Janete, que pertence a esse universo da Tatu Filmes. É um filme interessante, hoje observado historicamente dentro do cinema paulista. Vamos falar dele. O que era esse filme? O seu trabalho ali como montador. Bom, Janete é o primeiro filme do Chico Botelho, né? O Chico tinha feito alguns documentários, era professor da ECA, tinha feito alguns bons documentários com a primeira mulher dele, que eu não vou me recordar agora o nome e tal, etc. O Chico era sensível à questão do mercado, ele achava que os filmes tinham que dialogar com o público. Então o Janete é uma tentativa de fazer um filme que tenha um diálogo que possa emplacar do ponto de vista comercial. Ele tem aquela coisa circense e tal, etc. E ao mesmo tempo tem o mito da menina, né, que é da jovem atriz ali, que... Então é um filme correto, que eu acho que foi todo estruturado dentro da Tatu, mas eu não sei se foi bem, acredito que não tenha ido bem do ponto de vista comercial, não tenha correspondido à expectativa de público que o Chico tinha na época. Eu acho Cidade Oculta um filme mais interessante que o Janete, né? O Cidade Oculta consegue
isso me lembra um público maior, né? Consegue uma pegada de audiência mais expressiva. E é mais uno, né? Precisaria rever também, isso estou falando de memória, né? Há anos que eu não revejo nenhum nem outro, né? Mas o Cidade Oculta tem o Arrigo Barnabé, que é muito forte, Carla Camurati, que é a atriz do filme. É um filme que ele mudou de estética, ele foi para uma coisa meio noir, né? Que na época, um outro cineasta também falecido, que também era professor da ECA, o Wilson Barros, lançou aquela moda do neon realismo, né? Que eram filmes que se passavam na noite, muito neon, uma certa contracultura, tal. Ficou um pouco na moda essa coisa que acabou sendo chamado de neon realismo paulista, que para mim não passava de bobagem. Assim. É mais uma coisa de marketing, né? Mas tinha uma certa unidade. Os filmes tinham essa certa unidade, essa coisa de vida noturna, de um pouco caricata e tal. Alain, A Marvada Carne, do Klotzel, qual é o seu papel dentro desse filme? Eu sou montador também, que é uma montagem minha também. O Klotzel não era sócio da Tatu, mas como a Tatu tinha essa vida, era ali no centro da Vila Madalena, era meio um imã, né? Como são todas as produtoras que as pessoas acham que podem começar a de alguma maneira, facilitar a produção. Quanta gente os Gulani não tem na carteira, O2, tal, etc. Então funciona como um atrativo. E a Tatu Filmes também, na época, dentro das devidas proporções, também funcionava como um atrativo para facilitar a produção. Então o Klotzel veio, nos procurou para fazermos o filme dele, o Marvada, e aí várias pessoas do filme, o Aidan Cooper, que era o sócio da Tatu Filmes, brilhante diretor de arte, fez a direção de arte do Marvada Carne, eu fiz a montagem e tal, e estava no hall das produções. Demos sorte, graças à competência do Klotzel, que é um filme muito agradável, muito interessante, e que foi convidado para Cannes, para a Semana da Crítica, se não me engano, em Cannes. E foi um filme que foi super bem na época de público. Fez, se não me engano, 1.200.000 espectadores, o que é muito bom para um cinema, para um filme paulista naquela época, assim, relativamente pequeno. Foi um grande sucesso. Um cineasta novo, tudo, cineasta novo, primeiro filme. E uma temática que ninguém esperava que fosse trazer tanto público, né? Temática caipira. Não é, quer dizer... Sim e não, quer dizer, o tema caipira agrada, né? Tem muitos, Mazzaropi fez muito sucesso, tal, etc. Na base do filme tem uma peça do Paulo Betti e da turma do pessoal do Vitor, que era o grupo de teatro do Paulo Betti, que tinha o Sofredini, com o Sofredini, que na Carreira do Divino, uma peça de teatro que tinha feito um grande sucesso. E o Klotzel tem esse lado engraçado e insólito de perceber algumas coisas o interesse que isso poderia ter, e foi muito feliz, fez muito bem e tal, foi bacana. E era aquela mesmice de fazedor. Farinha, feijão com arroz, farinha, feijão. Era isso a só por só, todo santo dia que Deus dava. E foi por esse tempo que eu resolvi se embora daqueles ermos. Na batida certa de duas coisas. Uma mulher que cuidasse de mim e comer carne de boi. Lua Cheia, o seu longa-metragem. Você tem lá uma peça... Vai buscar no Brecht uma inspiração para esse roteiro, né? Agora, o Brecht aí surge por quê? Por causa da sua ligação com Hirschman, com Paulo Emílio, qual que é? Por que você parte dessa inspiração do Brecht? O Brecht era um grande diretor de teatro, né? Grande escritor de teatro,
poeta e de esquerda, e ele tinha no Puntilla, esse seu criado mate, essa fórmula do cara que quando tá bêbado é de um jeito e quando tá sóbrio é de outro, essa esquizofrenia, essa bipolaridade, isso estava na peça. Isso na época me interessou bastante, porque eu fiz um paralelo entre isso e a história do Brasil, que em 30 vira ditadura, em 37 depois redemocratiza, depois em 37 vira ditadura de novo, depois em 45 volta a ser democracia, depois em 64 vira ditadura, depois em 80 vira democracia de novo. Então eu fiz um paralelo entre a história do Brasil, essa esquizofrenia entre democracia e fechadura, né, e ditadura, com esse personagem alcoólatra que quando tá bêbado é hiper generoso com seu motorista, quer cobrir ele de ouro, de joia e tal, e quando tá sóbrio é hiper autoritário. Um capitalista selvagem. Né? Absolutamente selvagem e tal, etc. Wellington, meu filho, dá um abraço. Quanta coisa linda que você sabe, Wellington. Doutor Guimarães, eu sou... Não, pode me chamar Guima. Tá bom. Convidei o Chico Buarque, o Mugil, Zé do Caixão, o Gilberto Gil, a Luísa Tomé, todos para fazer a mesma personagem que é o Silva e que é o Xaxá que dubla. Qual é o seu método de trabalho? Você costuma sentar com os atores antes da filmagem, então numa mesa, estuda o roteiro, abre as cenas? Como é que se dá isso? Quanto mais tempo você tem para fazer esse tipo de trabalho, melhor é. O ideal é fazer, sei lá, ir para o interior e passar um mês com todo o elenco, montar cenas em laboratório, aprofundar aí, mas é praticamente impossível. Ou você está fazendo realmente ou você tem uma condições de trabalho excelentes, em geral eu até hoje nunca consegui. Então minha pegada quando consegue uma semana de trabalho antes da filmagem, já é uma maravilha. Então, claro, a leitura de mesa, que é uma coisa que toma 2, 3 horas, em que com todo o elenco você vai lendo todo o roteiro, ouvindo as observações, fazendo as suas observações, tal, etc. Agora, no Família Vem de Tudo, eu consegui ensaiar algumas cenas chave. Então, por exemplo, tem uma briga entre a Luana Piovani e o Caco Ciocler, que eu fui fundo, fizemos no estúdio e tal, mas eu falo que fui fundo, tipo o quê? Trabalhei 3 horas com eles, 3, 4 horas para montar a cena, para colocar a cena de pé. É pouco, mas para mim já foi um luxo. Foi um luxo poder fazer esse trabalho e tal, né? Deixa ele botar a camisinha, hein? Ela é de menor, Ivan, é de menor! Que de menor? Ela falou! Que de menor? Mentira! Eu vi o RG! Então comeu, seu desgraçado! Alain, esse gosto de estar ao lado dos atores, vem do seu tempo de ser ator ou é porque você acredita também que a direção de atores é um dos grandes pilares do cinema? Não, na verdade eu gosto de estar com os atores porque são artistas, né? E artistas são pessoas diferentes, são pessoas mais sutis, mais densas, eventualmente mais engraçadas. A convivência com o artista é um grande prazer, Então, uma das coisas que encanta muito no cinema, primeiro que tem esse aspecto assim de circo, né? Você junta aquelas 50, 40, 20 pessoas, você vai ficar 2 meses morando com aquele pessoal, dormindo, viajando, indo para os lugares e tal. Então tem esse espírito meio cigano e esse espírito circense, e são pessoas dos universos
os mais diferentes. Então, de repente, você tem o eletricista, que é um cara que tem uma experiência de vida, que é uma coisa. Você tem a Star, né, a Fernanda Montenegro, que tem... E são pessoas diferentes que são obrigadas a conviver durante aquele tempo e que vão gerar uma solidariedade e uma alegria do trabalho sendo feito, que é muito agradável, muito agradável. Então, basicamente, eu gosto de ator porque eu gosto de artista de uma maneira geral, porque eu gosto de conviver com esse tipo de gente. Guimarães, desça já daí! Você vai cometer uma loucura! Eu vou evitar uma loucura! Não vai haver mais casamento! Como surgiu a ideia de adaptar o Ed Morte para o cinema? Eu estava na casa de um primo no Rio e eu vi a revista em quadrinhos que o Miguel Paiva tinha desenhado justamente sobre essa mesma história, que era o Ed Morte procurando Silva. Aí eu estava lá, Natal, lendo, eu estava super deprimido porque a trajetória do Lua Cheia tinha sido uma bosta, porque tinha pego uma mudança de diretoria na Embrafilme, estava mal e tal, e aí de repente eu vi ali naquela revista em quadrinhos a possibilidade de fazer um filme ao mesmo tempo engraçado, de público, porque eu também, no meu cinema, procuro um diálogo com o grande público. Não é sempre que eu encontro, aliás, raramente eu encontro, mas eu tenho a preocupação de fazer um filme que seja aberto, que não seja um filme de nicho, né, de gueto e tal, né? Na verdade, eu sou o Mort, Ed Mort, detetive particular, você deve me conhecer. Ed Mort? Sim, aqui está meu cartão. O desaparecido tinha 11 anos, era meio loirinho e trabalhava ajudando Nomura na pastelaria. Escuta aqui, ô meu. Nós temos a lista de todas as crianças com a produção. Aqui não sumiu ninguém. Agora cai fora que eu tenho mais o que fazer, porra. Então peguei aquele livro, aquela história em quadrinho, que tinha, por exemplo, como era uma história em quadrinhos, que tinha sido inicialmente publicada no jornal, eram tiras. Então, a proposição, o encaminhamento e a resolução. A cada 3 quadros do desenho tinha uma piada, uma gag. Quando você lê isso no jornal, todo dia, é ótimo, uma coisa normal, beleza. Quando a pessoa publica um álbum com tudo isso seguido, tudo bem, você no fim de cada linha você dá uma risadinha, tal, etc, e você já está entendendo a história toda, tal, etc. Agora, no cinema era insuportável, seria insuportável uma adaptação fiel àquela narrativa, aquela dramaturgia. Então, eu mexi muito, virei do avesso aquilo, mudei tudo. Fiz uma espinha dorsal diferente, ousei algumas coisas. Na história em quadrinho, o Silva, toda vez que ele tinha que se disfarçar, ele usava uma máscara de Tancredo Neves, uma máscara de não sei quem, tal, etc. E eu aí, de repente, me deu uma pirada, uma viajada, e falei, por que eu não faço vários atores fazendo a mesma personagem? E aí, assim fiz. Então, convidei o Chico Buarque, o Zé do Caixão, o Gilberto Gil, a Luísa Tomé, todos para fazer a mesma personagem que é o Silva e que é o Xaxá que dubla. O Xaxá faz a voz de todos. E eu acho que ficou bem engraçado isso, ficou legal. Chico Buarque? Sim, quer dizer, não. Você é o Ed Morte. Sou, mas e aquela bela voz? Isso é um disfarce. Sou eu, Silva. Será que não tem um lugarzinho pra gente falar a sós? Qual é, meu? Tá me estranhando? É que eu tô com a mão doendo, então tá autógrafo. Por aqui. Vem cá. Licença. Com licença, rapaz. Como que é essa relação sua com esses atores? No caso, tem o Paulo Betti, dirigiu o Paulo, mas você também tem os Silvas. Os Silvas são vários não atores, alguns não atores. Chico, Gil, por exemplo. Né? Como que você faz essa mescla, já que você gosta da direção de atores?
Bom, é completamente diferente você dirigir o teu personagem principal, né, que vai varrer o filme, com o qual você vai conviver 8 das 9 semanas de filmagem, do que essas participações especiais que são de 2 dias, eventualmente 1 dia, tal, etc. Então, o trabalho é outro, tal, né? Em relação ao Paulo, é um trabalho normal de um bom ator, excelente ator, e o trabalho da construção da personagem como um todo. Como eu já sabia que eu ia dublar os Silvas todos, então eu nem me preocupava muito, eu dava assim um rudimento de interpretação, porque eu sabia que era o Xaxá depois que ia botar a voz certa ali, a intenção correta na personagem e tal, né? Então, agora o Chico já fez vários filmes, né? Fez alguns filmes, o Chico Buarque. O Gil fez alguma coisa também. O Mujica, evidentemente, fez filme que é muito filme. A Luísa Tomé, acho que já fez algumas coisas. Agora, na hora que entra a Luísa de camisola, sexy, no auge da sua beleza, na cama do motel Faraós, e quando ela abre a boca, é a voz do Xaxá, é hilário, né? Funcionou super bem, super bem. Luísa Tomé? Ficou perfeito, não? Oh, não. Silva! Isso é coisa que se faça! Não gostou? Você tá brincando? Mais um pouco eu... Posso te pedir uma coisa? Depende. O que é? Fala mais grosso, senão vou te amassar todo. Controle-se. Quer estragar tudo? Essa produção aqui deu um trabalho danado. Me interessavam no livro 2 coisas. Primeiro, aquele pano de fundo do início da colonização, de como era o Brasil justamente do século XVI, aquele comecinho da construção, digamos assim, da nacionalidade do Brasil. Desmundo, seu filme, ele vem a partir de uma história, de um livro da Ana Miranda. Já é um filme histórico, né? Localizado numa determinada época do Brasil, 1570, nessa época, né? Final do século XVI. Como que foi montar essa produção? Porque é uma produção histórica, tem vários aspectos que devem ser respeitados. Vamos falar dessa vertente. Realmente eu acho que se eu tivesse algum juízo, nunca teria me lançado nessa empreitada tal, né? O problema é que eu gostei muito do livro da Ana Miranda, me interessavam no livro 2 coisas. Primeiro, aquele pano de fundo do início da colonização, de como era o Brasil justamente do século XVI, aquele comecinho da construção, digamos assim, da nacionalidade do Brasil. E também me interessava uma certa identificação com a minha vida pessoal, porque trata-se da história de uma imigrante, e é uma imigrante à força, né? Assim, a personagem principal, a Oribela, que a Simone Spoladori faz, ela é trazida pela coroa portuguesa junto com um lote de mulheres brancas, é um fato histórico, para que os portugueses que já tinham chegado aqui não se misturassem muito com as índias, tal, etc. Então vieram uns 2, 3 lotes de jovens portuguesas, órfãs e meio prostitutas, tinha um pouquinho de tudo tal ali, eram órfãos de nobres que tinham morrido lá nas guerras lá contra os mouros, e tinha também umas rameiras qualquer tal, porque, como se dizia nas cartas, todas eram muito bem-vindas, tal, etc. Bastava serem mulheres brancas, tal, né? Jamais que escrevi a Vossa Alteza a falta que nesta terra há de mulheres com quem os homens casem e vivam em serviço de Nosso Senhor, apartados de los pecados em que agora vivem. Mandem Vossa Alteza bastante órfãs, e se não houver muitas, venham de mistura delas e quaisquer, porque são tão desejadas as mulheres blancas Acó, que quaisquer farão bem à terra, e os homens de Acó se hão apartar do pecado. Agora, montar um filme histórico é complicado no Brasil? Olha, montar qualquer filme no Brasil é complicado. Tá ficando mais fácil.
Tá ficando mais fácil, mas a minha geração sofreu muito, porque nós tivemos, quando a gente estava no auge, quando a gente estava com o gás todo, que é quando você tem 30, 35, até 45 anos, 50, você está na força da idade, a minha geração foi tomar uma cacetada na cabeça, chamada Collor de Mello, e paralisou as nossas carreiras e tal, né? Então, a gente tem aí uma lacuna de 10 anos de produção e tal, né? Montar o filme como Desmundo foi praticamente um milagre. É um filme que, se você olha na tela, ele tem aquilo que os americanos chamam de production value, quer dizer, ele fotografa na tela. É um filme que, se fosse refeito igual hoje nos Estados Unidos, assim, plano por plano, é filme para custar, sei lá, 30, 40 milhões de dólares. Eu fiz aqui no Brasil esse filme com 2 milhões de dólares, né? 4 milhões de reais, 2 milhões e meio de dólares e tal, né? Antano, eu quis entrar sertão adentro, tras os tesouros que dizem haver além de a mata. Eu queria saber o que você queria em termos de interpretação dos seus atores. Olha, o Desmundo ele tem uma pegada naturalista, né? Uma pegada naturalista, quer dizer, a ideia do encaminhamento em relação aos atores é transformar o espetáculo no mais plausível possível, para as pessoas acreditarem que de repente estão mergulhando 400 anos para trás e aterrissando numa terra exuberante e tal, maravilhosa, que tem pouquíssima gente, só os índios, meia dúzia de portugueses degredados que estão largados aqui, numa vilazinha, tal, etc. O meu primeiro problema era o problema de cenografia, né? Antes de pensar em questão de elenco, eu precisava pensar em cenografia. Não tem nada de pé do século XVI. Tem uma igrejinha em Paraty-Mirim, uma coisinha aqui, outra ali. Então eu já tinha que construir uma vila inteira, que teve 27 edificações, fazer uma fazenda. Então, a primeira opção, digamos assim, estratégica, foi contratar 2 diretores de arte. Por que 2 diretores de arte? Para ganhar tempo de preparação. Então, foram 2 meses, tinha mais de 200 pessoas trabalhando para construir a vila e para construir a fazenda, e os 2 diretores de arte trabalharam juntos, digamos assim, na concepção, mas cada um pegou a responsabilidade de um aspecto da realização. Foi a ser bem pagado. Não posso ajudar-te. Pelo amor de Deus. Sinto muito. Senhor Ximeno! Um dia, não mais! Livra-te desta besta. Muita gente sabe quem pertence. Em relação à direção de ator, eu quis fazer o filme nessa preocupação de ser realista. Eu queria que o filme fosse falado na língua original. Só que no século XVI, o português de Portugal não tem nada a ver com o lusitano que a gente conhece hoje. Era uma espécie era muito mais espanholado, uma coisa mais espanholado. E no Brasil, a língua dominante era o tupi, né? O tupi. Tanto assim que desde o século XVI, século XVII, o que era chamado de língua geral era uma mistura de português arcaico com o tupi. Então eu contratei um linguista que fez um estudo baseado em todos os documentos da época. Eu escrevi o roteiro em português nosso, fluente, atual, e o pesquisador traduziu para o português arcaico
Para cada fala, ele me deu 3 graus de compreensão. Um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais difícil e um pouquinho mais sofisticado. Como, evidentemente, não tem nenhum registro oral, né, porque não tinha gravador naquela época, então é tudo feito a partir de fontes escritas, tal, né? E o cara me propôs, então, para cada fala, 3 níveis de dificuldade. Eu fui escolhendo com a ilusão de que talvez as pessoas pudessem entender o filme sem legendas. O filme foi feito com a Columbia, porque uma das graninhas que eu consegui, que ajudou a viabilizar o filme, foi o fato da Columbia entrar no filme e tal, né? E aí, depois que o filme ficou pronto, ficou evidente que era incompreensível se não fosse o filme, se não fosse legendado e tal, né? Mas aí eu peguei esse Hélio, que foi o linguista, o tradutor, né? O tradutor, o português arcaico. Do português arcaico. E como eu falo bem francês, entendo espanhol, entendo italiano, para mim era fácil de entender, não tinha dificuldade. Eu não imaginava a dificuldade que as outras pessoas pudessem ter na compreensão. Então, mesmo assim, eu fui escolhendo as opções mais fáceis, mais simples de entender. E o Hélio veio em várias semanas de filmagem, entregou para cada ator um CD com o texto da sua interpretação já na língua, no português arcaico, e dava uma palhinha, um caso de coach necessário, né? Necessário, um caso de coach necessário. O cara ficou treinando o elenco, né, nesse aspecto e tal, né? Em relação aos atores, teve o casting indígena, eu tive que pegar índio, fui buscar índio em várias comunidades, porque tinha muito índio. É difícil esses não atores? Como que é dirigir esse pessoal? Eu não tenho muita prática de dirigir não atores, não tenho. Tem colegas meus que fazem coisas maravilhosas com não atores. Eu raramente eu uso um não ator. Carajás? Guarujá. São porcos. Não anda fácil tratar com eles. Já não querem nas vazias. Querem comê-lo, não vendê-lo. Família Vende Tudo. Vamos falar desse seu filme. Qual foi a pegada agora? Porque você, na Lua Cheia, você tem Brecht de base. No Desmundo, você tem a Ana Miranda. Né? E no É de Morte você tem lá o Veríssimo. Né? Família Vende Tudo. Família Vende Tudo é um argumento meu, quer dizer, eu parti a concepção da ideia do filme, um insight meu, misturei alguns elementos que eu queria. Agora, o que eu acho, para mim, também existe a seguinte evolução ou involução, depende de quem aprecia tal, né? O Lua Cheia é uma fábula, é um filme em que as personagens estão a serviço de uma parábola, de uma equação com o objetivo de tentar mostrar alguma coisa, revelar alguma coisa. Então são personagens de uma parábola. O É de Morte, mais ainda, são personagens de uma fábula, não existe o É de Morte, não existe. Então também é uma fábula, é uma brincadeira. O Desmundo é o primeiro filme que eu resolvi fazer uma coisa naturalista, quer dizer, realista, até onde se possa saber como era a sociedade no século XVI. Então é uma interpretação naturalista e é um drama, um drama histórico. O Família Vende Tudo, eu resolvi fazer, eu entendo como uma evolução minha, um esforço meu, porque é uma comédia, só que sem personagens de fábula, com personagens naturalistas, com personagem realista. Novidades? Vomitou! Parabéns! Deve ter sido alguma coisa que ela comeu. Quem comeu foi ele. As meninas se jogam em cima dele, não é? Quero seguir com esse dom que Deus me deu de pôr alegria na vida das pessoas. E chifre na minha cabeça! Então eu pego o elemento de comédia do Lua Cheia e do É de Morte e pego o padrão o de interpretação e de encaminhamento naturalista do Desmundo. E eu acho que ficou uma coisa bem curiosa mesmo.
A trama é a história de uma família de muambeiros do Paraguai que perde a muamba e aí, para enriquecer, eles resolvem tentar engravidar uma filha linda que eles têm de um cantor da moda. Então eles passam uma parte do filme perseguindo esse cantor da moda, que é um cantor vagabundo, assim, uma espécie de e a família fica atrás correndo para tentar encaixar a menina dentro do quarto do hotel para dar o golpe da barriga no cantor. Hoje eu vou te castigar. Você não resiste, é fogo de palha. Vem minha potranca, caia na gandaia. Vem me cavalgar, fazendo chique. Agora, me diga por favor, o que vai acontecer? Alan Fresneau, obrigado pela sua presença aqui no Sala de Cinema, foi um grande prazer. O prazer foi meu, obrigado a você, Miguel. Até o próximo Sala de Cinema, conta as histórias e personagens do cinema brasileiro. Até lá.